Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre Azure no canal da PowerTuning. Meu nome é Rafael dos Santos, sou Head of Cloud aqui na PowerTuning e no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho como a gente pode melhorar a segurança das nossas aplicações, protegendo valores sensíveis ou chaves seguras, né, no nosso serviço de aplicativo usando o Azure Key Vault. Se você ainda não conhece o Azure Key Vault, ele funciona mais ou menos como um cofre que você consegue guardar segredos, né? Então você tem chaves e valores, então você consegue guardar um segredo lá dentro. Imagina como se fosse um monte de caixinhas do cofre do banco, né? E aí você consegue especificar valores para cada chave. Você também consegue guardar certificados de segurança, certificados SSL e alguns outros tipos de recursos. A gente consegue integrar o Azure Key Vault direto na nossa aplicação, direto via código, tá? Mas essa é uma integração, eu não diria complexa, mas aí a gente teria que alterar uma aplicação para poder ter essa integração direta, tá? O objetivo do nosso vídeo de hoje é ter uma forma simples e didática de como a gente consegue fazer isso direto no Azure, direto no App Service, sem precisar reconfigurar a aplicação inteira. Então, bora lá? Então eu preparei um ambiente aqui de uma maneira bem simples, né? Sem nada muito complexo, porque o objetivo não é a gente atuar no código, é a gente mostrar a integração lá no portal do Azure. Então, eu tenho aqui, eu passo para o meu View Data, né, um valor que vem da minha configuração, padrão .NET Core. Pode variar um pouquinho de como isso funciona na sua linguagem, mas basicamente aqui eu tenho um arquivo JSON que tem um valor de entrada na minha configuração. Eu passo isso para a minha view e renderizo o valor. Tá, até aqui, sem nenhum mistério, com a aplicação rodando local, eu tenho exatamente o valor definido aqui no meu arquivo JSON, que é XPTO. Então, eu tenho isso lá funcionando, tranquilo? Então, uma vez que eu faço o deploy da minha aplicação no Azure, e deixa eu mostrar aqui, eu posso definir aqui nas variáveis, na minha parte de configuração, eu tenho as variáveis de ambiente aqui que vão ser injetadas no código, e aí eu consigo sobrescrever o valor. Então, esse aqui é o local, esse aqui é o do Azure, e aí o valor padrão, né, mudou para o valor que eu tenho especificado aqui na meu app. Até aqui, tranquilo. Só que não chega a ser um problema, mas acaba sendo uma certa brecha de segurança, e aí a gente precisa se preocupar um pouquinho com isso quando a gente faz gestão de ambiente, é que esse valor ele está disponível para leitura por todo mundo que tem acesso, mesmo que leitura no meu App Service. Então, alguns casos, por exemplo, eu posso ter alguém da equipe de desenvolvimento que vai ter acesso aqui para fazer algum troubleshooting, para olhar, fazer alguma configuração, ou até mesmo se eu habilito a autenticação padrão aqui do App Service com o meu AD, eu tenho que dar permissão de leitura para o usuário do meu AD conseguir autenticar na aplicação, e aí se ele acessa o portal, por exemplo, ele conseguiria ver os valores que estão especificados aqui. E aí acaba que a gente não quer isso. Então, a maneira mais simples da gente fazer isso é a gente usar a integração com Key Vault e aí definir todos esses valores mais sensíveis, como chaves de acesso a serviço, string de conexão com o banco de dados, direto no Key Vault, tá bom? Então, eu vou mostrar agora como é que a gente pode criar um Key Vault, habilitar essa integração e sobrescrever esse valor aqui. Então, show de bola, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer a criação do Key Vault. Não tem muito mistério, né? Eu costumo falar que é o padrão Microsoft Next, Next, Finish. Então eu vou selecionar aqui um grupo de recursos que eu já tenho criado. E aí eu vou chamar de meu Key Vault. Já estava usado. Então eu vou chamar aqui de Demo Test Key Vault. Ixi, também já está em uso? AZBR Demo Key Vault. Show. Vou deixar lá no EastWS. Deixa eu só confirmar. EastWS. Tá no EastWS. Vou deixar aqui tudo no padrão. Photo Access Configuration. E aí eu vou fazer Azure Role Base.
Eu vou deixar aqui para o Vault Access Policy, no padrão. Não vou habilitar nenhuma aqui, mas o meu usuário aqui do AD vai ser o usuário que vai ter todo o acesso. Todo o resto aqui a gente pode deixar no padrão. E aí Review Create. Beleza, vamos criar. Aí agora é só esperar um minutinho até o deployment acontecer. Então, beleza. Agora meu deployment aconteceu, eu já tenho um Key Vault habilitado. E agora com o nosso Key Vault criado, eu consigo criar aqui na parte de segredos, eu consigo gerar um segredo que vai ficar protegido pelo meu cofre, né? Então aqui o processo é bem simples. Eu vou gerar aqui de forma manual. O nome do segredo não necessariamente precisa ser o mesmo nome da entrada de configuração aqui, né? Como a gente vai usar uma notação especial da integração, a gente consegue fazer essa integração com qualquer valor. Então eu vou colocar aqui minha chave segura e o valor XPTO key vault. Então, content type, não tem expiration, está habilitada. E aqui, tranquilo. Até aqui, a coisa que a gente vai precisar aqui é, na versão corrente, a gente vai precisar aqui pegar essa URL aqui, né? Que é a URL que a gente vai precisar daqui a pouco, que eu vou habilitar só para vocês se eu digitei certo. Então, tá correto. Deixa eu só abrir um notepad aqui e deixar isso salvo. Beleza? Então, agora que a gente tem a nossa chave de segredo, né, criada, a gente precisa habilitar a integração entre o App Service e o nosso Key Vault. Então, o primeiro passo é criar uma identidade gerenciada. A gente vai demorar aqui um minutinho no máximo. Então, ele já criou. Então, por padrão, ele vai criar aqui no meu AD uma identidade gerenciada com o mesmo nome do meu App Service, tá? E aí a gente vai voltar aqui no nosso... Opa, voltei demais. Vai voltar aqui no nosso Key Vault. Eu vou vir aqui em Access Configuration, tá? E aí eu vou vir aqui no Access Policies. E aí eu vou criar uma nova Access Policy. Aqui não preciso selecionar um template, a única coisa que eu preciso é que eu tenha a permissão de listar e... Na verdade não é key, né? Desculpa. Eu tenho a permissão de listar e pegar segredos. É a única coisa que eu preciso aqui. O meu principal vai ser o nome do meu App Service, né? Por padrão ele vai criar aqui. Não preciso de aplicação. Criei. Então, o meu App Service aqui, ele já está integrado, ele já tem uma permissão aqui no Secrets de listar e pegar chaves específicas. Tranquilo? Então, lembra que eu anotei lá o endereço do Secret, né? E aí a gente vai usar uma notação especial aqui na nossa parte de configuração. Então, aqui na minha configuração, eu vou editar ela, e aí eu vou apagar o valor que está aqui. E aí eu preparei aqui no Notepad um exemplozinho aqui. A notação que a gente precisa usar é essa daqui, @microsoft.keyvault secretURI igual a URL que a gente vai querer. Então, essa aqui é a URL que eu copiei lá do meu Key Vault, tá? Então, eu vou fazer aqui embaixo para ficar mais fácil. E aí, eu vou copiar ela. O padrão é nome do Key Vault, .vault.azure.net /secrets /nome do seu segredo e um guide de versão, né? Um identificador de versão. E aí eu tenho duas opções. A primeira é deixar sempre atrelado a essa versão, e aí se eu gerar uma nova versão, a minha aplicação não muda, ou eu posso remover essa última parte aqui da versão, e aí o Azure vai entender que é sempre a última versão disponível, tá? No nosso caso aqui, eu quero que seja sempre a última versão disponível, então eu vou remover
o identificador, tá? Então a gente vai copiar aqui, vou colar, a gente vai salvar aqui. À medida que eu faço qualquer alteração de configuração e salvo, eu causo um restart no meu app service e se tudo deu certo e eu vou testar de primeira, o nosso valor aqui não funcionou. Deixa eu descobrir por que não funcionou. Bom, foi só questão de cache mesmo, a configuração estava correta, tá? Então, o nosso valor aqui agora ele vem lá do valor definido no Key Vault. Secrets, minha chave. Show Secret Value. E aí, se a gente observar aqui, à medida que eu salvei a alteração, o Azure passa a me mostrar aqui que o source, né, da onde está vindo, né, a origem do valor é um valor lá do Key Vault, e aí meus usuários não conseguem mais ter acesso. Para ele saber qual o valor que está definido aqui no portal, ele teria que ter acesso lá no Key Vault para poder ver o valor, alterar o valor. Então, espero que vocês tenham curtido. É uma dica simples, porém é uma maneira fácil que a gente consegue proteger valores da nossa aplicação sem expor para pessoas que têm acesso aqui no portal. Espero que vocês tenham gostado. Para mais dicas de Azure, siga a gente, deixa um joinha, comenta se possível. E se você usa Azure e não é nosso cliente ainda, entre em contato, vai ser um prazer apresentar nossas ferramentas e nosso diferencial na gestão e monitoramento de ambientes de Azure. Obrigado, pessoal, abraços e até a próxima.